Eu sou motorista de caminhão há mais de 10 anos. Viajo por estradas solitárias, muitos quilômetros de asfalto quebrado e trechos isolados onde não tem ninguém. Para muitos, isso parece ser o trabalho perfeito: solitude, liberdade e a estrada aberta. Mas o que eu vivi naquela noite, não posso explicar direito o que aconteceu, e é por isso que estou aqui, contando essa história. Eu preciso compartilhar isso com alguém antes que eu perca a sanidade. Ou pior, era uma noite fria e eu estava indo de São Paulo para o interior de Minas Gerais. Uma carga simples, nada demais. Só mais uma viagem. Eu saí cedo por volta das 9 da noite, porque a previsão era que eu chegasse lá de madrugada. O céu estava limpo, mas havia uma sensação estranha no ar, algo que eu não conseguia identificar. Eu estava em uma estrada secundária, longe das grandes cidades, quando comecei a notar uma coisa peculiar. Estava muito quieto. Não é que a estrada fosse movimentada, mas naquela noite parecia que até os animais estavam silenciados. Nenhum som de carro, nenhum som de insetos, nada. Apenas o som do motor do caminhão e o farol cortando a escuridão. Foi então que vi alguém na beira da estrada. Era uma mulher. A roupa dela estava suja, os cabelos estavam desfeitos e ela parecia perdida. O instinto me disse para não parar. Era uma estrada deserta. O que uma mulher estaria fazendo ali sozinha, no meio da madrugada? Mas ao passar, ela me olhou de uma forma tão desesperada que algo em mim me fez parar. Ela se aproximou lentamente e pediu para eu dar uma carona até a próxima cidade. Eu estava em dúvida. O que ela queria? Por que alguém estaria pedindo carona em um lugar tão isolado? Mas eu acabei cedendo. Ela entrou, parecia nervosa. O cheiro dela era estranho, como se ela tivesse andado por dias sem tomar banho. Mas o olhar dela... o olhar era o pior. Havia algo em seus olhos. Era como se ela estivesse perdida, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Eu perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela respondeu com uma voz baixa e tremida. Eu preciso ir embora. Preciso sair de lá. A estrada começou a ficar cada vez mais deserta. A noite parecia nunca ter fim. O silêncio se aprofundava. Eu tentei puxar conversa, mas ela não falava muito. Só me olhava. E cada olhar parecia mais estranho do que o anterior. Foi aí que comecei a ouvir sons. Não de carros, mas de passos. Eu olhei pelo espelho retrovisor e vi... nada. Mas os sons continuavam, como se alguém estivesse seguindo o caminhão. Eu tentei ignorar, mas o som aumentava. E então a mulher falou, como se tivesse lido minha mente. Eles estão vindo atrás de mim. Não podemos parar. Eu não sabia o que ela estava dizendo, mas... algo no meu estômago me dizia que aquilo não era bom. Eu acelerei um pouco, tentando sair da situação desconfortável, mas os passos, eles se tornaram mais altos, mais rápidos. Eu olhei no retrovisor mais uma vez e vi uma sombra. Algo que se movia rápido, muito rápido, pelo acostamento. O pânico começou a tomar conta de mim. O mais estranho era o comportamento da mulher. Ela não parecia assustada como eu, mas estava apática. Eu perguntei: "Quem está te seguindo? O que está acontecendo?" Ela então me respondeu: "Eles não param. Eles sempre vêm atrás. Eles estão em todo lugar." O que ela queria dizer com isso? O medo começou a me consumir. Eu olhei para a estrada e, no meio da escuridão, vi mais sombras se aproximando. Não eram pessoas, não eram animais. Eram formas, como se a noite estivesse se mexendo. Eu não sabia o que fazer. Estava sozinho no meio de uma estrada isolada, com uma mulher estranha e essas coisas se aproximando. Então, em um impulso, eu acelerei. Eu precisava sair dali. Precisava deixar aquele lugar para trás. Mas quanto mais eu acelerava,
mais as sombras se aproximavam. Eu podia ouvir elas batendo no caminhão como se estivessem tentando alcançar a gente. Eu olhei para a mulher, que estava completamente calma, e ela disse, com uma voz quase sussurrada: "Você não vai conseguir. Não pode escapar." Foi então que, de repente, os faróis do caminhão começaram a piscar, como se a energia estivesse falhando. Eu não conseguia ver nada à frente, mas podia ouvir os sons se aproximando, mais rápidos agora, como se uma horda estivesse correndo atrás de mim. Eu olhei para o painel do caminhão desesperado. O motor estava falhando e eu estava começando a desacelerar. Foi quando eu olhei para a mulher ao meu lado. Ela não estava mais lá. Eu girei o volante em pânico e, ao olhar no espelho, vi que ela estava do lado de fora, parada, olhando para mim. Ela estava sorrindo. E então eu a vi desaparecer na escuridão. Eu não sei como, mas consegui arrancar o caminhão e cheguei até uma cidade. Minha cabeça estava em choque, e eu não conseguia parar de olhar para os espelhos retrovisores. Não vi mais nada, mas senti algo me observando. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu nunca mais vi aquela mulher, mas de alguma forma, eu sabia que ela ainda estava lá, nas sombras, esperando. Eu parei de fazer aquelas rotas. E se você está pensando que eu estou louco ou que foi apenas uma alucinação, eu entendo. Mas, por favor, se você for pegar uma estrada deserta à noite, nunca pare para dar carona. Porque, às vezes, as coisas que você encontra na estrada não são o que parecem. E, mais importante, talvez você nunca consiga escapar delas. Eu não sou mais o mesmo depois daquela noite. Eu olho para na estrada de uma forma diferente agora. Talvez um dia você também precise viajar por aquelas mesmas estradas. E se você vir uma mulher à beira da estrada, não pare, não pergunte. Apenas passe direto. Porque eu te garanto, o que está esperando do outro lado não é o que você imagina. Eu sou motorista de aplicativo. E até o que aconteceu naquela noite, a maioria dos passageiros que peguei eram bem comuns. Pessoas indo para o trabalho, festas ou voltando para casa. Nada muito estranho. Mas essa história, a que eu vou contar agora, nunca vou esquecer. Foi a única vez em que eu realmente me senti ameaçado. E não era pelo que o passageiro fez, mas sim pelo que estava acontecendo ao nosso redor. O que estava nos observando. Era uma noite de sexta-feira, por volta das 11h30 da noite. Eu estava terminando meu turno e me preparando para voltar para casa quando recebi uma corrida. O pedido veio de um bairro afastado, uma área que eu já conhecia, mas que sempre me parecia um pouco estranha, sabe? Não era exatamente perigoso, mas também não era o tipo de lugar que você quer parar no meio da madrugada, a menos que tenha uma boa razão. E foi exatamente isso que pensei quando vi o nome do passageiro na tela. Felipe. Nada demais, pensei. Um nome comum, de boa. Aceitei a corrida e fui até o endereço. Quando cheguei, vi um cara na calçada. Ele era magro, estava vestido com um casaco escuro, meio sujo. A primeira coisa que notei foi o olhar dele. Ele não olhou para mim, mas para o carro, como se esperasse por algo. Eu não sei, mas fiquei com a impressão de que ele estava esperando alguém. Ele entrou no carro e, logo que fechou a porta, percebi que havia algo errado. O clima estava estranho, o ar parecia denso, como se estivesse abafado. "Onde vamos?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele respondeu de forma curta, com uma voz suave, quase como se fosse sussurrado. "Siga reto e me avise quando passarmos pelo posto de gasolina." Eu pensei que fosse só uma direção normal, mas a estrada que eu estava indo não levava a nenhum posto. Não tinha nenhum ali. E eu sabia disso. Mas não questionei. Comecei a rodar, como ele pediu, e fomos em direção àquela estrada.
O que era ainda mais estranho era o fato de que, quanto mais nos afastávamos da cidade, mais escura ficava. Não era normal. Eu sabia que havia luzes nas ruas, mas naquela estrada parecia que tudo estava apagado. Não passava mais ninguém. Não havia mais movimento, só o som do motor. E, de repente, ele falou de novo, com aquela voz calma, mas tão fria. A gente vai encontrar eles em breve. Fica tranquilo. Eu tentei continuar, pensando que talvez o cara estivesse só cansado ou sonolento, mas algo estava me incomodando. A sensação de que estávamos sendo observados, de que aquela estrada não era normal. Em um ponto, não sei explicar como, mas a estrada ficou estranhamente silenciosa. O som dos pneus no asfalto desapareceu, como se estivéssemos flutuando. E naquele momento, uma das coisas mais bizarras aconteceu. O relógio do carro parou. De repente, ele simplesmente travou. E o cara, o Felipe, ele sorriu. Foi aí que eu comecei a perceber que ele não estava normal. Os olhos dele estavam completamente fixos em mim, mas ao mesmo tempo ele parecia estar olhando além de mim. Ele não me via. E o que ele disse depois não fez sentido nenhum. Eles sempre me encontram por aqui. Você vai ser o próximo. Eu olhei para ele tentando entender o que estava acontecendo e quando olhei para frente, vi algo que nunca vou esquecer. Na estrada à frente, a luz do farol revelou algo estranho. Era uma figura, de pé no meio da via. Uma pessoa, mas não exatamente. Ela estava vestida com roupas rasgadas, seus olhos estavam totalmente brancos, sem íris, e a pele parecia pálida, quase translúcida. O carro desacelerou sozinho. Não fui eu que fiz isso, e foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Eu sabia que aquele não era mais um simples trabalho. Não era só mais uma corrida. Eu tentei dar ré, mas o carro não se mexia. O Felipe estava rindo baixinho agora, quase como se estivesse se divertindo com a minha reação. Ele estava em transe, e a figura na estrada começou a se mover na nossa direção. O corpo dela se contorcia de uma forma que parecia impossível. E o som? O som era de algo sendo arrastado, como se estivesse se arrastando em direção a nós. Foi quando, do nada, o carro voltou a funcionar. Acelerei sem pensar. Olhei para o Felipe e ele estava completamente imóvel com aquele sorriso estranho ainda no rosto. Ele não falava mais. Ele não se mexia. Apenas estava ali, como se estivesse esperando algo. Eu olhei para trás uma última vez e a figura estava lá, de pé, mas a sensação era de que ela não estava mais sozinha. Havia outras no fundo da estrada. Eu não sabia o que fazer. Eu acelerei mais ainda e, finalmente, depois de alguns minutos, consegui voltar à cidade. O posto de gasolina que ele pediu nunca apareceu e, quando o deixei no destino final, ele simplesmente saiu do carro e desapareceu na noite. Na manhã seguinte, fui até a polícia. Contei tudo o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Eles disseram que não havia registros de ninguém chamado Felipe naquele bairro. E o mais estranho de tudo, não havia nenhuma pessoa desaparecida nos registros da cidade. O nome dele parecia não existir em lugar nenhum. Eu nunca mais peguei outro passageiro àquela hora, nunca mais voltei àquele bairro. E até hoje, sempre que estou dirigindo à noite, fico olhando para os lados, esperando ver aquela figura de novo, ou até mesmo o próprio Felipe. E você, meu amigo, se pegar uma corrida à noite e o passageiro pedir para seguir por um caminho estranho, pode ser tarde demais para sair dessa. Porque às vezes, o que você encontra no meio da noite não é algo que você quer encontrar. Eu sou motorista de longa distância. Viajo por horas a fio, cortando cidades e estados, enfrentando a solidão das estradas vazias à noite. Me acostumei com o barulho do motor,
o farol cortando a escuridão e a companhia de poucos carros que cruzam meu caminho. Era uma noite como qualquer outra, sem nuvens no céu e a temperatura amena. Estava em um trecho isolado de uma estrada estadual, uma daquelas vias que não tem muita movimentação depois do anoitecer. As únicas coisas que se moviam eram os postes de luz, uma linha de pontos luminosos que desapareciam no horizonte. Estava dirigindo há quase 8 horas e, como sempre, o cansaço começava a se instalar. Decidi fazer uma pausa na próxima cidade. Mas antes de chegar, percebi algo estranho. A estrada à minha frente estava vazia. Nenhum carro em vista, mas havia algo mais. Uma espécie de neblina baixa, muito densa, que se formava na pista. Era o tipo de neblina que parece aparecer do nada, cobrindo a estrada de maneira misteriosa. Ela parecia se espalhar como se fosse viva, engolindo o asfalto. Pensei em diminuir a velocidade, mas, como sempre, o instinto de motorista me fez querer seguir em frente. A visibilidade estava péssima, e a luz dos meus faróis só iluminava a neblina por poucos metros. Foi quando algo me chamou a atenção. No espelho retrovisor, vi algo se movendo atrás de mim. Não era um carro, mas uma sombra, quase imperceptível, mas presente. Meus dedos se apertaram no volante, mas tentei manter a calma. Deve ser só a névoa, pensei. No entanto, a sensação de estar sendo seguido não saiu de mim. A cada curva, a sombra parecia se aproximar mais. Eu acelerei um pouco, mas o som do motor não ajudava a dissipar o desconforto. A neblina, agora mais espessa, parecia me cercar, e a estrada parecia se estender interminavelmente. Eu não conseguia mais distinguir a linha que separava o asfalto da margem da estrada. A sensação de claustrofobia me dominava. Foi quando, do nada, o carro voltou a funcionar. Acelerei sem pensar. Olhei para o Felipe e ele estava completamente imóvel com aquele sorriso estranho ainda no rosto. Ele não falava mais. Ele não se mexia. Apenas estava ali, como se estivesse esperando algo. Decidi parar, não mais por cansaço, mas por uma intuição estranha. Estacionei o caminhão no acostamento, desliguei o motor e fiquei em silêncio. O som que antes preenchia o ambiente, o zumbido do motor, o vento batendo nas janelas havia sumido. Só o silêncio permanecia. Olhei para os lados, mas não vi nada além da neblina densa, que parecia engolir o mundo ao meu redor. Fiquei ali por um tempo esperando algo, mas o quê? Eu não sabia. Então algo aconteceu. O farol do caminhão acendeu, não por comando meu, mas como se tivesse vida própria. Olhei em volta, confuso. O que estava acontecendo? Foi quando vi uma figura na estrada, à distância, emergindo da neblina. Era uma silhueta, mas não conseguia distinguir mais nada. O pânico me invadiu. A figura estava parada, imóvel, como se estivesse me observando. Senti o peso da presença dela, mas o medo era tanto que eu não conseguia sair do lugar. O ar estava gelado e eu respirava rápido, tentando processar o que estava acontecendo. A figura não se movia, mas algo dentro de mim dizia que ela estava esperando algo. Europa. Com o coração disparado, liguei o motor do caminhão novamente e acelerei. A figura ainda estava lá, imóvel, observando, enquanto eu me afastava, cada vez mais rápido. Quando finalmente consegui olhar para trás, a neblina parecia ter desaparecido. A estrada estava limpa, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou por toda a viagem. Cheguei ao destino sem mais incidentes, mas eu sabia que algo havia mudado. O que quer que fosse aquilo na estrada, nunca mais consegui esquecer. Não se tratava de uma pessoa nem de um animal, mas de algo que não consegui identificar. Eu não sei o que era, mas sempre que sigo por aquelas estradas desertas, algo me diz para nunca parar quando a neblina aparece. E até hoje, sempre acelero mais rápido quando vejo aquele banco de nevoeiro vindo ao longe.